Olá, tudo bom com vocês? Vamos iniciar um trabalho que tem por título Resolução de Problemas Contextualizados no Ensino Médio. Trabalharemos a competência específica 2, na área de Geometria, Estatística e Matemática Financeira. Esse trabalho é da disciplina de Práticas Pedagógicas 3, Matemática e Contextualização, da Universidade Federal de Alagoas. Os componentes do grupo é o Daniel Mendonça, o Hudson Coelho, o Igor Eduardo e eu, Milane Hillary. Bom, vamos trabalhar a competência específica 2 da BNCC, do ensino médio. E o que ela fala? Ela fala que propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis com base na análise de problemas sociais, como os voltados a situações de saúde, sustentabilidade, das implicações de tecnologias no mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e articulando conceitos e procedimentos e linguagens próprias da matemática. Na área da geometria, vamos utilizar a habilidade EM13 Mate 201, que ela diz o seguinte: propor participar de ações adequadas às demandas da região, preferencialmente para sua comunidade, envolvendo medições e cálculos de perímetro, de área, de volume, de capacidade ou de massa. Utilizaremos essa habilidade, certo? E a situação, problema 1 dessa área, diz o seguinte: o pátio de uma escola tem um formato retangular com 3,5 metros de largura por 5,5 metros de comprimento. Aí, pessoal, a direção decidiu recobrir essa área com ladrilhos quadrados, com 12 centímetros de lado. Quantos ladrilhos serão necessários para revestir todo o pátio? Portanto, gente, para resolver essa situação, problema, geralmente, quando um problema envolve geometria, é legal desenharmos para nos encontrarmos e decidir melhor qual caminho utilizar para resolver o problema. Então, vamos desenhar primeiro. O pátio da escola é um retângulo que mede 3,5 metros de altura. Vamos ver o problema aqui. De largura, né? 3,5 metros de largura por 5. Eita, passou demais aqui. Por 5,5 metros de comprimento. Então, a gente desenhou o retângulo e colocou as medidas dele. E ele vai ser coberto por quem? Por ladrilhos quadrados. Um quadrado tem lados iguais, de 12 centímetros. Ele diz lá, né? No enunciado. Então, vamos dar algumas estratégias para a gente conseguir resolver esse problema. Na primeira estratégia, a gente pode converter os 12 centímetros em metros e calcular a área do ladrilho e a do pátio. E, por fim, dividir a área do pátio pela do ladrilho. Na segunda opção, a gente pode fazer o processo contrário, ou seja, vamos converter os lados do pátio em centímetros para calcular a área do ladrilho e do pátio em centímetros. E, por fim, dividir a área do pátio pela do ladrilho. Vamos escolher uma das duas estratégias. No caso aqui, a gente escolheu a estratégia 2. Logo, temos que 5,5 metros convertido para centímetros vai gerar 550 centímetros. E 3,5 metros convertido para centímetros, vamos ter 350 centímetros. Agora, vamos calcular a área do ladrilho. A área vai ser lado vezes lado, não é isso? Que vai ser igual a 144 centímetros, porque é o quê? 12 vezes 12. Resulta em 144. Agora, calculando a área do pátio, vai em centímetros, viu?
550 centímetros vezes 350. Vai resultar em 193.500. Agora, a gente vai dividir a área do pátio pela do ladrilho. 193.500 dividido por 144. Não vai nos dar um número inteiro, como vocês podem ver aí. Mas a gente vai fazer uma aproximação no final, certo? Então, quantos ladrilhos a gente vai precisar? Quanto deu a divisão? De 193.500 por 144. Essa divisão resultou em 1.336,80 e vários numerozinhos infinitos, né? Então, esses numerozinhos quebrados foi um ladrilho que vai precisar também, mesmo que a gente precise cortar. Então, a gente vai fazer uma aproximação, ou seja, serão necessários 1.337 ladrilhos para revestir todo o pátio da escola. Bom, pessoal, vamos agora para a parte de estatística. E a habilidade que vamos utilizar aqui nessa parte é a EM13 Mate 202, que fala o seguinte: planejar e executar pesquisa amostral sobre questões relevantes, usando dados coletados diretamente ou em diferentes fontes, e também comunicar os resultados por meio de relatório, contendo gráficos e interpretação das medidas de tendência central e das medidas de dispersão, que é a amplitude e o desvio padrão, e utilizando ou não recursos tecnológicos. Bom, vamos agora para a nossa situação problema. Ela fala o seguinte: a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalho ocorridos, fez, a pedido da diretoria, uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa, realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança no trabalho. E os resultados obtidos a gente vai ver aqui. Ou seja, do lado esquerdo aqui está o número de acidentes sofridos e no lado direito está aqui o número de trabalhadores. Bom, e qual é o enunciado da questão? O que ela quer? Ela quer saber a média do número de acidentes por funcionário na amostra que a CIPA apresentará à diretoria da empresa. E aqui estão as opções embaixo. E como é que a gente resolve esse tipo de problema, pessoal? Essa situação problema? Vamos para a resolução. Bom, para resolver esse problema, iremos precisar conhecer a média ponderada. E como é que a gente calcula essa média ponderada, pessoal? A gente calcula dessa forma. Vamos pegar o primeiro valor aqui, o zero, e que é o número de acidentes sofridos, e o número de trabalhadores, que é aqui o 50. E a gente faz essa multiplicação, pessoal, de 0 vezes 50. A gente faz isso com todos os seguintes números, 1 e 17, 2 e 15. E também a gente vai dividir tudo isso por 100, que vamos chegar em qual resultado, pessoal? 1,11. Bom, e a gente chega na conclusão de que deveríamos fazer esse cálculo, pois queremos encontrar a média de acidentes por cada trabalhador. Mas o número de acidentes pode ocorrer com o mesmo trabalhador. Isto é, mesmo que os acidentes ocorram repetidas vezes com alguns trabalhadores, o risco é para todos eles. Portanto, iremos contar o número de acidentes e não o número de trabalhadores que se acidentaram. Isso ocasionaria um erro, né, pessoal? Que é botar 50 dividido por 100, daria 0,5. Bom, então a resposta que a gente encontra é o que? É a letra D, que é a média do número de acidentes dos funcionários, que é 1,11. Bem, continuando com a resolução das situações problema, neste momento com a temática de matemática financeira. A habilidade explorada é a habilidade EM13 MAT 203, onde o aluno deve ser capaz de aplicar conceitos matemáticos no planejamento, na execução e na análise de ações, envolvendo a utilização de aplicativos e a criação de planilhas, para o controle do orçamento familiar, simuladores de cálculos de juros simples e compostos, entre outros, para tomar decisões. Bem, na situação problema 3, diz o seguinte: o Sr. Paulo aplicou um certo capital, a taxa de juros simples, de 4% ao mês durante 3 meses. O montante dessa aplicação
ele reaplicou a taxa de juros simples de 3% ao mês durante 9 meses. Se ele tivesse feito uma única aplicação desse capital a juros simples durante um ano, para obter o mesmo rendimento final, a taxa mensal deveria ser D. E aí nós temos as opções para marcar, tá? Bem, resolução. Inicialmente, veja que o problema cita que nós precisamos calcular a taxa de juros total nos 3 primeiros meses, cuja taxa é de 4%. Então, podemos multiplicar os 3 meses vezes 4%, obtendo 12%. Tá? Na sequência, calculamos a taxa total nos 9 meses seguintes, cuja taxa foi de 3% ao mês. Então, 9 meses vezes 3%, 27. Tá? Bem, precisamos agora somar as taxas para encontrar a taxa total durante os 12 meses. No entanto, o problema destaca que após os 3 primeiros meses o valor obtido foi reaplicado, ou seja, esse novo capital investido foi obtido após esse período inicial de 3 meses. Bom, como o problema não informou o capital inicial lá que foi investido, utilizaremos uma variável C para representar esse valor. Nesse caso, após os 3 primeiros meses, o valor obtido será de C, que é o capital inicial, mais esses 12% de rendimento em cima, incidente sobre esse C. Tá? Ou seja, a gente representando aí de forma fracionária, ou decimal, a gente vai obter o seguinte: C mais 12 centésimos de C, que representa 12%, que é igual a 112 centésimos de C, ou 1,12 do C. Tá? Bom, sobre este valor, a gente aplica justamente a taxa nos 9 meses seguintes. Veja aí no quadro que o capital investido agora, após os 3 meses, será de 1,12C, como a gente calculou anteriormente, e será aplicada uma taxa de 27% nesses 9 meses, tá? Ou 27 sobre 100 em forma fracionária ou 0,27 em forma decimal. Tá? Bem, esse novo cálculo vai ser semelhante ao anterior. A diferença é que o capital inicial vai ser 1,12C, que está aí em azul, somado a esse mesmo 1,12C multiplicado pelos 27%. Tá? Essa multiplicação está aí em verde. E que nos vai resultar no percentual, aí, ou no valor final, digamos assim, de 1,4224 do capital inicial investido. Bom, dessa forma, nós sabemos que a taxa final após esses 12 meses foi de 42,24%. E aí, para a gente encontrar a taxa mensal, a gente basta dividir esse valor por 12, o que nos dá 3,52%, sendo a letra D a letra correta. Okay? Bom, aqui a gente tem uma outra forma de fazer, né, a resolução da situação problema 3, tá? Já que a habilidade nos indica a utilização de planilhas eletrônicas e levar o aluno a utilizar essas planilhas para fazer esses cálculos, então a gente trouxe aqui uma outra forma de solucionar, né, a situação problema. Nessa planilha nós dividimos em duas pequenas tabelas, onde na primeira tabela nós temos os dados fornecidos sobre os 3 primeiros meses, onde a gente vai ter uma taxa mensal de 4% e um total já calculado de 12%, né? 3 vezes 4, 12%. E aqui nessa planilha o interessante é porque a gente pode colocar um valor qualquer para calcular os montantes que a gente consegue com essas taxas de juros. Tá? Bom, na sequência, na segunda tabela, onde tem capital 2, ela vai
receber como o capital inicial já aquele valor após 3 meses, né? E aí sobre esse valor será multiplicado a taxa mensal de 3% vezes os 9 meses, obtendo os 27 e um determinado total de juros que vai resultar num determinado montante. Aqui nesse caso a gente usou R$1 para facilitar a visualização dos valores, né? Já que 12 centavos é facilmente perceptível que é 12% de R$1, tá? E que esse montante vai gerar R$1,12, por exemplo, após 3 meses. Esse mesmo R$1,12 é aplicado a partir do 4º mês e gera um montante de R$1,42 com juros de 30 centavos. E aí vocês podem ver que o valor, o total dos juros em reais, né, que seria 42 centavos de forma arredondada, a taxa que a gente havia encontrado anteriormente de 42,24% e o que a gente chama de taxa média mensal, que é a resposta, tá? Só a título de curiosidade, a gente pode modificar esses valores, por exemplo, para R$100 aqui, e verificar que os montantes são alterados, né? Mas a taxa permanece a mesma, tá? Já que as taxas também foram mantidas as mesmas, tá? Então, com isso, o aluno ele pode realizar vários testes e verificar que a cada valor diferente que ele colocar na planilha, ele vai ter novos montantes, digamos assim, né? Tá certo? Mais uma vez, a taxa total no ano e a taxa média continua a mesma, independente do valor que a gente utiliza. Bom, essa planilha ela já se encontra pronta, né, por uma questão de praticidade, mas essa planilha a gente pode também utilizar ela na aula para poder o aluno aprender como utilizar planilhas, aprender como se monta essa planilha e ao mesmo tempo saber como são as fórmulas, né, como é que a gente faz para calcular, como é que a gente faz para deixar os juros, por que multiplica, etc. Então a gente pode montar junto com os alunos, né, essa planilha de uma forma mais didática para que o aluno compreenda o conteúdo